Boa noite, meus amigos tão queridos. Que Jesus esteja conosco nessa noite, no coração de cada um de nós, e que nós, juntos, reunidos, possamos acessar o melhor de cada palavra ouvida no nosso estudo. Que tudo que seja dito cale fundo em nossos corações e que nos abra a mente para melhores orientações. Que os nossos anjos guardiões, os mentores da noite, nos auxiliem a toda essa compreensão. Queridos, continuando a nossa aula, nós estamos no livro Ação e Reação, capítulo 6, no Círculo das Orações. O André Luiz e o Hilário estão lá na Mansão da Paz já pelo 3º dia. E nesse dia, eles estão lá, estudos, né? Justamente para pesquisar tudo que eles encontrarem de diferente, de interessante, para depois vir trazer para a gente através dos livros, né? Para o nosso conhecimento. E no 3º dia, o Silas convida os dois para que participem do círculo de oração da casa, que é realizada 2 vezes por semana. Eles têm um quarto, um local simples ali, e é onde é feita essas reuniões. O Silas fala 2 coisas para eles. Primeiro que lá, durante as orações, eles vão ter oportunidade de estudar alguns casos que vão ser interessantes para o conhecimento. E depois também que eles se mantenham com o coração limpo, calmo, que as suas mentes não se deixe influenciar por mágoa, por culpa, por nenhum sentimento de curiosidade ou um sentimento que não seja o seu melhor, para não criar uma desarmonia no ambiente, já que neste ambiente normalmente vêm irmãos de ordem superior para dar as orientações para casa, para fazer como se fosse ali uma reunião de orientação, de ordens, de serviços, de organização. Eles seriam os superiores de Druso e dos outros no sentido de orientar o funcionamento da Mansão Paz, já que a gente sabe que ela está sob a jurisdição do nosso lar. Tá? E aí o Hilário pergunta se tem que fazer alguma coisa especial, porque eles são ali forasteiros, eles não estão acostumados com as técnicas do local. E ele fala que não, basta manter o pensamento harmonioso. E aqui eu gostaria da gente fazer uma observação. O pensamento harmonioso, vamos imaginar que todos nós estejamos reunidos numa sala durante uma oração. Se todos os pensamentos, ali nessa sala tem 20 pessoas, 19 têm o pensamento afinado com a espiritualidade. São as melhores intenções, são os melhores fluidos, são os melhores eflúvios que saem de cada um para o todo. Todos estão ali para orar e para dar o seu melhor e para entender o que possa haver de melhor. Se for uma oração, então, para um doente ou para um necessitado, essa harmonia de pensamento envolve a pessoa necessitada de tal forma como se fosse uma melodia extremamente harmoniosa que envolve aquele ser, dando tudo o que aqueles colaboradores têm de melhor. Então, vamos imaginar o que é um pensamento diferente, ruim ou curioso, ou um pensamento desarmônico no meio de toda essa turma harmônica orando. Presta atenção. Olha, eu vou pôr aqui uma música. Imagina que esta música, esses sons, é o som da harmonia desses pensamentos em conjunto.
Deu para entender? O pensamento desarmônico é esse ruído que aparece no meio dessa música, porque a desarmonia ela vem como um ruído que causa muitas vezes o rompimento de todos aqueles pensamentos em comunhão. Interessante isso, né? Nas nossas próximas reuniões, nas nossas próximas orações, vamos sempre lembrar: ruído, pensamento discrepante, orgulho, culpa, malevolência, curiosidade, são os ruídos na nossa oração. Legal, né? E assim é bom para a gente não esquecer. Bom, e vamos continuar. Eles vão então para a sala de oração. Chegando lá, eles encontram um lugar muito simples, muito limpo. Tem uma mesa muito grande, tem 10 cadeiras em volta e uma cadeira onde vai sentar provavelmente o Druso, né, o diretor ali da casa. Nessas cadeiras sentadas existe 5 enfermeiros, 3 assistentes e 2 senhoras de semblante muito triste mesmo. André pergunta então a Silas qual é a função desses 10 companheiros que estão lá. E ele fala que são amigos em boas condições mediúnicas, que são favoráveis ao nosso serviço, que estão ali a se desdobrarem no trabalho. Eles colaboram dando os fluidos vitais e elementos radiantes, quer dizer, harmônicos, altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem para se manifestarem. E aí o Hilário, meio fora, né, de sintonia, pergunta: mas eles são santos? E o Silas rindo fala: de modo algum, são trabalhadores prestimosos. São como nós, eles ainda sofrem com as lembranças adquiridas no passado, aguardando o justo resgate vindo através de uma nova reencarnação. Então, gente, veja bem, todos os que estão lá na Mansão da Paz, eu falo isso para todo mundo que morre de medo de ir para o umbral, todos os que estão ali, eles são devedores. Eles estão ali, né, numa fase de transição entre o desencarne e a próxima reencarnação, angariando também benefícios, moedas espirituais, para que eles possam ter uma outra reencarnação onde eles venham a ter sucesso. Então a gente observa que é trabalho, sempre o espírito não para. Então, o espírito interessado já na evolução, que já entendeu a necessidade do caminho evolutivo, ele trabalha aqui encarnado, ele desencarna, ele vai para lá ou para as outras plagas e continua trabalhando, porque ele sabe que quando ele retornar à reencarnação, a nova reencarnação, ele também já tem condições de dar continuidade no trabalho. Então, ninguém fica parado. Aqueles que param se sedimentam, né? Que nem a mulher de Lótus vira pedra, vira estátua de sal. A gente não foi feito para parar, porque nós somos pura energia e energia circula, energia atua para desprender justamente essa energia que a gente tem. Eu tenho uma história engraçada. Eu sou uma pessoa que tem uma carga de energia imensa, isso eu nasci com ela. E minha mãe, eu acho que era uma mulher bem esperta, percebendo já que eu não parava quieta, a não ser que eu tivesse alguma coisa interessante para fazer, ela falava assim: menina, pelo amor de Deus, põe o maiô e vai nadar, vai tomar sol. E eu cresci ouvindo para eu ir nadar e tomar sol. E ótimo, eu ia, nadava, gastava as energias lá, acho que voltava em casa e enchia menos as paciências dos outros. E com o tempo, conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que eu era uma pessoa que precisava gastar essa energia em abundância. E hoje eu já aprendi a canalizar isso, mas eu tenho que estar sempre trabalhando. Não é que eu não tenha descanso, eu tenho lazer em coisas que eu gosto, continuo nadando até hoje para gastar um pouco mais de energia, mas eu preciso estar trabalhando. Não me importa se seja lavando roupa, preparando aula, ou pintando um quadro, ou restaurando uma parede. Eu tenho que estar trabalhando. Talvez porque eu já tenha entendido
que a função da gente com essa carga, nessa massa de energia que a gente é composta, não foi dada ao descanso, não é o descanso, a paradeira. Imagina uma pessoa com tal carga de energia parada, sentada, anos e anos a fio, sem ter nada, um fio condutor produtivo para alguma coisa ou para alguém. Outra coisa para a gente observar: trabalho importantíssimo, sempre, sempre. Pode ser para a gente, pode ser para o outro, pode ser para ganhar vida, pode ser para qualquer coisa. Trabalho é higiene. Trabalho, eu acho que é a maior terapia que Deus deixou nessa face da terra para nós nos exercitarmos. Bom, eu falei dessa primeira fila, mas existe também uma segunda fila. Só um minutinho aqui. Uma segunda fila e eu falei errado, tá? Essa primeira fila é composta dos médiuns, tá? Daqueles que já estão preparados para a doação dos fluidos vitais. Numa segunda fila, vamos dizer assim, né? Numa segunda colocação, atrás dessa primeira, existe 13 pessoas auxiliando. Eram 5 enfermeiros, 3 assistentes, 2 senhoras de aspecto muito triste, e o Silas e o André. Eles estavam ali para fazer um suporte, doando também a sua energia para que pudesse ser bem conduzida os trabalhos da casa. Bom, o Silas fala então que todos ali são devedores, todos ali têm passados até pesados, que depois a gente vai continuar e vai entender bem isso. Pela disciplina dessas pessoas, elas adquiriram no trabalho de atendimento ao próximo, quer dizer, através sempre da doação na fraternidade, essas pessoas conquistaram simpatias que lhes serão úteis em novas reencarnações. Então, elas trabalhando, elas, além de tudo que ofere para si próprio, que doa para o próximo, ela ainda forma uma rede de amigos, que quando reencarnados, a gente sempre acaba encontrando. Aquelas pessoas maravilhosas que você encontra e fala: meu Deus do céu, que coisa, que bênção, de onde que apareceu esse? Às vezes esse era alguém que estava lá trabalhando com você quando desencarnado. Então, o Silas explica, isso quer dizer que, sim, que também nas zonas infernais temos oportunidades preciosas de trabalho, não somente sofrendo, mas sim preparando os nossos novos caminhos. O ensinamento resumia imensas consolações em nós. Quer dizer, qual era essa consolação? Era saber que ali, mesmo naquele lugar praticamente infernal, existia múltiplas oportunidades de crescimento, de trabalho, de amadurecimento e de oportunidades de evolução. Hilário observa, então, 2 senhoras presentes que estão muito tristes. Ela tem um tom psíquico diferente do tom que havia ali naquela sala. Quer dizer, na sala ninguém estava entristecido, mas essas 2 carregavam bastante tristeza. E aí ele pergunta: quem são elas? E o Silas responde: são irmãs desencarnadas que pelos seus trabalhos, você vê o tanto que ele cita trabalho, elas estão desencarnadas, mas pelos trabalhos que elas estão prestando ali naqueles espaços, ele não deixa claro se elas estão trabalhando lá fora ou aqui dentro, mas não importa, elas estão trabalhando. Elas tiveram licença para vir na reunião. Elas primam pela abnegação, atuando em socorro dos espíritos familiares que vivem a sofrer nessas regiões pelos débitos que eles adquiriram no passado. Elas são Madalena e Silvia. Então, a Madalena e a Silvia estavam lá para pedir pelos ex-maridos, né? Pelos maridos de quando elas estavam encarnadas. Esses 2, na verdade, eram 2 irmãos. E eles se odiavam desde o dia que eles nasceram, passaram algumas cidades se odiando, e os 2 eram políticos numa cidade.
Só que o ódio que eles tinham um pelo outro, eles continuaram exacerbando isso durante a política. Então, obviamente, nós que vivemos essa rixa agora política que nós estamos vendo, dá para a gente entender bem. Eles eram, a cidade, dá para entender que a cidade era meio dividida, um pouco ficava de um lado, outro pouco de outro, né? Eram polarizados, se odiavam também, e eles fomentavam a briga e a discórdia entre os seus asseclas, né? Os que o acompanhavam na política. Então, foi um lugar que não floresceu, porque ao invés deles trabalharem para a melhoria das condições do povo, né, de higiene, de saúde, de educação, eles ficaram fazendo o quê? Um culpando o outro, um jogando, fazendo esse jogo político, e a cidade não floresceu e não progrediu. Aqueles que ficaram divididos se arrebentavam, mas também não faziam nada para que houvesse progresso. E eles fizeram muitos crimes. Eu já trabalhei com obra pública e esse negócio de falar de corrupção parece hoje uma coisa muito moderna, mas, gente, a corrupção é uma loucura dentro da política. Pessoas que a gente assim considera extremamente idôneas, ilibadas, eu vi tentando corromper e participei disso. Não participei da corrupção porque nós saímos, mas é uma coisa assim inacreditável. Aquela pessoa com a cara de mais santo pode ser um grande corrupto. E tem muitos que até tem cara de sei lá, não é tão bacana, mas às vezes pode não ser. Enfim, isso não é uma novidade. E aqui, nesse livro, 1957, acho que é escrito, ele já está falando dessas corrupções. Bom, enfim, eu acredito até que esse seja um caso que vai ser estudado posteriormente. Eu ainda não continuei, tá? O livro. Então, o Silas diz que certamente ajuizando quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, pediu para que todos nós, os que partilhávamos a prece ali pela primeira vez, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo quaisquer recordações desagradáveis, para que não se verificassem interferências na câmara cristalina, nome pela qual designou o grande espelho à nossa frente durante a manifestação do venerável mensageiro cuja visita nós aguardávamos. Eu esqueci de dizer que ao lado dessa vasta mesa existia vamos dizer, uma tela plana, hoje, né? Tipo 2x3, 6 metros quadrados, e ali era onde ia aparecer as imagens, né? Auxiliadas pelas vibrações, pela emissão dos fluidos vitais dos médiuns que estavam ali. Ele explicou ainda que as forças associadas dos médicos presentes caracterizar-se-iam por extremo poder plástico e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se, criando imagens impróprias, não obstante temporárias, na face do aparelho sobre a nossa vista. Ô, gente, se tivesse um aparelho, enquanto a gente faz as nossas orações, que de repente um pensamento nosso podia se materializar lá, para todo mundo ver, acho que pouca gente ia aparecer nas reuniões. Não era fácil. Logo após, ele envia, por meio de dispositivos especiais, todos os recursos dos medianeiros presentes seriam concentrados nessa câmara, que no minuto em diante estaria sensibilizada para os trabalhos em curso. Um delicado silêncio reinou entre nós. Em atitude respeitosa e expectante, o diretor da instituição, o Druso, ergueu-se e orou comovidamente. E eu peço licença para ler. Mestre divino, digna-te abençoar-nos a reunião nessa casa de paz e serviço. Por tua bondade, em nome do infinito amor do nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Somos, porém, nessas regiões atormentadas, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensáveis em que chafurdamos a nossa existência. Apesar de prisioneiros, agrilhoados às penas que geramos para nós mesmos,
nós saudamos-te a glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência dos teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que não desfaleçamos em nossos bons propósitos. Sabemos que sem o calor de tuas mãos compassiva, nos fenece a esperança, à maneira de uma planta frágil sem a bênção do sol. Mestre, somos também tutelados teus, embora permaneçamos em cárcere de glamurosas defecções, suportando as lamentáveis consequências de nossos crimes. Desses lugares tenebrosos e ermos, partem angustiosos gemidos, em busca de tua piedade incomensurável. Somos nós os calcetas da penitência que muitas vezes soluçamos desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós os homicidas, os traidores, os ingratos e perversos trânsfugas das leis divinas que recorremos à tua intercessão, para que as nossas consciências, em purgação dolorosa, se depurem e reergam ao teu encontro. Compadece-te de nós que merecemos as dores que nos retalham os corações. Ajuda-nos para que a aflição nos seja remédio salutar e socorre os nossos irmãos que nas trevas desses sítios se entregam à irresponsabilidade e à indisciplina, dificultando sua própria regeneração por multiplicarem as lavas de desespero que vertem, arrasadoras de suas almas. Nesse ponto, o Druso faz uma longa pausa, enxuga as lágrimas que estavam transbordando dos seus olhos. Na inflexão das palavras dele vinha coroada de dor. Como se ele próprio fosse ali um espírito recluso, cheio de padecimentos muito amargos. Ele nos impressionava vivamente. Eu não conseguia desviar dele a atenção. Uma grande emotividade constrangeu-me o peito e eu chorei irresistivelmente. E a prece continua. Confiaste-nos, Senhor, a tarefa de examinar os problemas dos irmãos desventurados que nos batem à porta. Somos assim compelidos a sondar-lhes os infortúnios para, de algum modo, encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que nosso coração se enrijeça, ainda mesmo diante da pior, da suprema perversidade. Não conhecemos que as moléstias da alma são mais aflitivas e mais graves que as doenças da carne? Enche-nos desse modo de infatigável compaixão, para que sejamos fiéis instrumentos de teu amor. Permite que teus prepostos nos ampare as decisões nos compromissos por assumir. Não nos relegue a fraqueza que nos lhe é peculiar. Dai-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz. Nesse instante, ainda mesmo que o tom de voz não anunciasse o fim de oração, o nosso generoso amigo Druso não conseguiu continuar, porque a emoção lhe estrangulou a prece na garganta. Todos nós chorávamos, contagiados com as suas lágrimas abundantes. Quem era Druso, afinal, para entregar-se daquele modo à oração, como se ele fosse, entre nós, o maior dos torturados? Não tive tempo de atender qualquer consideração, porque, respondendo ao apelo ardente que a gente ouvia, uma extensa massa de vaporosa neblina cobriu a face dessa tela da nossa TV de tela plana. Eu fixei admirado e pareceu-me identificar um largo floco de névoa primaveril a distender-se alva e móvel. Estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem envelhecido na forma, mas de olhar jovem, intenso, primaveril. Ele tinha uma juvenilidade no olhar. Vasta auréola de safirino esplendor coroava-lhe os cabelos brancos para nos infundir ainda mais respeito e derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe velava o corpo esguio. No semblante calmo e nobre,
vagava um sorriso que não chegava a fixar-se. Após 1 minuto de silenciosa contemplação, elevou a destra, que despediu um grande jorro de luz sobre nós e nos saudou. Ministro Sânzio chegou. E nós ali a admirar a figura tão bela desse homem de aparência idosa, mas com uma energia maravilhosa, expressando dos olhos, e que dizia para a gente que a paz do Senhor esteja conosco. Ministro Sânzio era uma figura importantíssima, que estava sempre por ali para ajudar o Druso e os outros nos ministérios da casa, nas necessidades, nas dificuldades, fazendo as orientações de como melhor agir. O ministro falou ainda que ele não desejava nenhum tipo de cerimônia. Era tudo simples e ele dava a entender como o tempo era importante e que o tempo não devia ser gasto com mais delongas, que fossem todos direto ao trabalho. Com admiração, eu vi o Druso exibir documentos solicitados, 22 fichas de 22 pacientes que aguardavam a oportunidade de egressar na Mansão Paz. No que o irmão Sânzio, o ministro Sânzio, que fazia parte do Ministério da Regeneração, que fica no nosso lar, ele liberou essas internações depois de analisá-las. No momento, diz o André Luiz, não pude ensaiar qualquer pergunta direta. Todavia, mais tarde, Silas me esclareceu que Sânzio, investido nas elevadas funções de ministro da Regeneração, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, a Mansão Paz, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação, de justiça, de reencarnação ou de banimento. Quer dizer, o Sânzio, na verdade, fazia o papel de como se fosse um juiz, analisando ali criteriosamente um diretor, né? E dava os caminhos a serem seguidos, dava essas instruções para o Druso. O emissário atento examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, das quais transpareciam não apenas informe escrito, mas também microfotografias e recursos de identificação que lembram os elementos dactiloscópicos da Terra. Eu vou ficar devendo essa informação. Aceitando ou não as sugestões de Druso, depois de ligeiras considerações acerca de cada caso particular, apondo em cada ficha o selo que lhe assinalava a responsabilidade pelas decisões. Então a gente observa que, na verdade, a nossa vida aqui realmente é uma cópia de tudo que tem lá. Não é que lá seja parecido com aqui. Aqui é que da onde vêm as ideias de lá, né? Então, tanto ele usa o papel como diretor ou como juiz, ele é um árbitro, como ele coloca o selo dele se responsabilizando por tudo aquilo que ele decidiu. Forasteiros no ambiente, André e Hilário, sentia-se um pouco estranho a todos aqueles estudos e deliberações efetuadas, menos, porém, quanto ao derradeiro processo que ia entrar ali em julgamento, que se reportava justamente a Antônio Olímpio, o internado da véspera, a cujo despertar nós assistíramos. Foi dada então permissão para que a nossa irmã Alzira, uma das duas pessoas, né, que estavam ali na assistência, esperando para ser ouvida, para que ela pudesse falar. A Alzira era a esposa do Antônio Olímpio. Lembra do Antônio Olímpio da outra aula? O Antônio Olímpio tinha 2 irmãos, eles herdaram uma vasta propriedade do pai, e o Antônio Olímpio, querendo ficar com a fortuna toda para si,
simula uma tragédia durante uma pescaria, aonde ele faz com que o barco, onde ele e os dois irmãos estejam, afunde num lugar determinado, tudo isso já planejado, e ele se salva e os irmãos morrem afogados. Aí o que acontece? Ele fica sendo o irmão coitado que perdeu os outros dois, se a senhora de toda essa fortuna, só que ele passa a viver só para si mesmo. Esse dinheiro, que poderia até servir, vamos dizer, para ele montar uma empresa e gerar grandes empregos, para ele dar emprego para muita gente, resultado, ele poderia fazer com que o dinheiro girasse, fazendo o sustento de muitas famílias, mas não, ele ficou ali usando aquele excesso de dinheiro, tendo todos os prazeres humanos que ele podia ter, sem se preocupar com ninguém. Ele ficou ali vivendo numa bolha com todo aquele dinheiro. Esses irmãos, aí o José Olímpio casa com Alzira e tem um filho. Quando ele morre, o filho vira o detentor da herança. Só que como a Alzira diz ali em defesa dele, para ela e para o filho, ele foi um pai maravilhoso. Foi um homem amantíssimo, um pai generoso, um marido a quem ela se afeiçoou amorosamente. Só que mesmo quando encarnados, os irmãos na espiritualidade começaram a obsidiar a família. E eles obsidiavam, tornando a vida deles infernal. Só que o Antônio Olímpio estava tão enrijecido naquele poder e na completa falta de sensibilidade para com o derredor em volta dele, que ele não se dá quase conta daquilo. Só que quando a esposa dele, Alzira, morre afogada naquele mesmo lago e passa também a ser vítima depois da obsessão dos cunhados desencarnados. Mas veja bem, ela passa a ser vítima porque ela tinha resgates do passado. Talvez não com eles, mas a gente não passa nada que não seja nosso. Ela era devedora, então ela passa a ser obsidiada por eles até que ela consegue se libertar. Mas o Antônio Olímpio, quando morre, ele é tirado ali praticamente do túmulo, já pelos irmãos que tornam a vida dele um inferno. O levam para as trevas, onde eles também deviam estar, né, por causa da mentalização, e ali ele passa a viver épocas infernais. A Alzira, quando consegue se libertar da obsessão, começa a trabalhar em favor do marido. E aí ela está aqui agora, como ela presta muitos serviços, ela conseguiu a oportunidade de ser ouvida pelo irmão Sâncio, né, pelo ministro, e que observa e analisa que realmente a reencarnação vai ser possível. Então, como que é essa reencarnação? O filho deles ainda está na Terra. Então, o Antônio Olímpio vai reencarnar na família do filho, provavelmente como um neto, alguma coisa assim. Logo em seguida, a Alzira também vai reencarnar em outra família. No futuro, eles vão se unir em casamento e vão receber os dois irmãos como filhos. Por isso, gente, que a gente não pode correr dos nossos problemas familiares. Porque olha só a oportunidade que a gente está enxergando que eles vão ter, né? Essa oportunidade do reajuste. Por isso que o casamento é tão importante, por isso que os filhos são tão importantes, por isso que as relações familiares, conflitivas ou não, são tão importantes, porque a gente não está sabendo o que é que está por trás de tudo isso. Então, a gente tem que tomar sempre com muito cuidado, com muita responsabilidade, para a gente aproveitar realmente as dificuldades para a nossa evolução. Então, aqui vai terminar o nosso capítulo, né, com essa oportunidade reencarnatória que eles vão receber, e para a gente fica também a lição da importância
de nós não fugirmos das nossas dificuldades, a importância de nós permanecermos tentando resolver e melhorar. Como diz a nossa amiga Rô, reforma íntima o tempo inteiro. Odeio a madrasta, mas eu vou descobrir nela coisas que vão me fazer, se não amá-la, mas entendê-la e conviver em harmonia. Isso é uma grande evolução. Então, vamos entender sempre que a nossa vida é uma eterna busca pela evolução e que o trabalho e a oração são as grandes ferramentas evolutivas que nós temos em mãos. Eu agradeço muito a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez juntos. Sintam-se abraçados e eu espero com carinho que nós possamos evoluir juntos, estudar juntos e tenho certeza que a gente vai estar sempre juntos. Agora, depois do nosso desencarne, quem sabe em todas as outras reencarnações, porque nós somos espíritos que nos unimos para aprender. Fiquem com Deus.